A história de Nicodemos é um dos relatos mais profundos e emocionantes do Evangelho de João. Ele era um fariseu, um líder religioso respeitado, mas sua busca por respostas o levou a um encontro secreto com Jesus à noite. Esse diálogo mudou sua vida para sempre. Ele não apenas ouviu palavras que testaram seu modo de ver as coisas espirituais, mas se tornou um seguidor silencioso de Jesus. Defendeu-o diante dos fariseus e, mais tarde, ajudou a preparar seu corpo para o sepultamento. Sua história nos mostra como a fé pode nascer no coração e transformar a vida de quem busca a verdade, mesmo que timidamente. Se tem acompanhado os relatos e eles tocam seu coração de alguma forma, clique no Gostei agora. Isso nos estimula a continuar criando. Seu like é um sinal para o YouTube de que o conteúdo do canal é bom e faz com que ele o compartilhe com mais pessoas. Agora, vamos ao vídeo. Nicodemos era um homem importante. Como fariseu e membro do Sinédrio, ele fazia parte da elite religiosa de Israel. Conhecia as escrituras, as tradições e as leis. Mas algo em Jesus o intrigava. Talvez fossem os milagres, as palavras cheias de autoridade ou o amor que ele demonstrava até pelos mais rejeitados. Nicodemos queria entender, mas tinha medo. Medo do que os outros líderes pensariam, medo de perder sua posição, medo de se expor. Por isso, ele foi até Jesus à noite, quando ninguém poderia vê-lo. Naquela noite, Nicodemos encontrou mais do que esperava. Ele começou a conversa reconhecendo que Jesus vinha de Deus, mas Jesus respondeu com palavras que desafiaram sua compreensão. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso. Como alguém poderia nascer de novo? Ele pensou em termos físicos, mas Jesus falava de um nascimento espiritual, uma transformação do coração e da mente. Jesus lhe explicou que esse novo nascimento só é possível através do Espírito Santo. Ele comparou o Espírito ao vento, que sopra onde quer, mas não podemos ver. Da mesma forma, o trabalho de Deus no coração humano é misterioso, mas real. Nicodemos ainda não entendia completamente, mas as palavras de Jesus ecoavam em sua alma. Então, Jesus falou de algo ainda mais profundo, o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de maneira incomparável, a ponto de dar seu único filho para morrer, para que todos os que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essas palavras revelavam o coração de Deus e sua preocupação em salvar a humanidade. A autoridade com que Jesus falava fez Nicodemos perceber que ele não era apenas um mestre ou profeta, mas o próprio Filho de Deus. Aquele encontro noturno marcou Nicodemos. As palavras de Jesus plantaram uma semente em seu coração. Ele começou a ver além das tradições e regras para a verdadeira essência da fé, que é um relacionamento com Deus através de Jesus. O crescimento da fé de Nicodemos não aconteceu da noite para o dia, mas gradualmente. No capítulo 7 do Evangelho de João, a partir do verso 50, vemos um vislumbre dessa transformação. Jesus estava sendo criticado pelos fariseus, que o acusavam de enganar o povo. Nicodemos, ainda membro do Sinédrio, levantou a voz para defendê-lo. Porventura, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvir e saber o que fez? Disse ele. Essa foi uma atitude corajosa. Nicodemos não declarou publicamente sua fé em Jesus, mas questionou a injustiça de condená-lo sem um julgamento justo. Seus colegas fariseus reagiram com desdém, mas Nicodemos deu um passo importante. Ele começou a se posicionar, mesmo que timidamente, em favor da verdade. Esse momento mostra como sua fé estava crescendo. Ele ainda não era um discípulo declarado, mas não podia mais ficar em silêncio diante da injustiça. Sua defesa de Jesus revela um coração que estava sendo transformado pelo encontro que teve com ele. A evolução espiritual de Nicodemos atingiu seu ápice após a crucificação de Jesus. No capítulo 19 do Evangelho de João, ele se junta a José de Arimateia, outro discípulo secreto, para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento.
Ele trouxe uma mistura de mirra e aloés, cerca de 100 libras, aproximadamente 34 quilos, uma quantidade generosa e caríssima, digna de um rei. Esse ato foi mais do que um gesto de respeito, foi uma declaração de fé. Não se importou mais com o que os outros pensariam. Ele mostrou publicamente seu amor e devoção por Jesus mesmo após sua morte. Junto com José, envolveu o corpo de Jesus em lençóis com especiarias e o colocou num túmulo novo. Esse momento é emocionante, porque revela a transformação completa de Nicodemos. Ele começou como um homem que buscava Jesus à noite, com medo de ser visto. Agora, ele estava ali, em plena luz do dia, cuidando do corpo de seu mestre. Sua fé, que antes era tímida, agora era visível e tangível. A história de Nicodemos nos inspira de muitas maneiras. Ele começou como um homem cheio de dúvidas e medos, mas sua busca sincera por respostas o levou ao encontro transformador com Jesus. Não se tornou um discípulo público como Pedro ou João, mas deu passos importantes em sua fé. Corajosamente, diante dos fariseus, defendeu Jesus e finalmente mostrou seu amor cuidando do corpo dele. Sua história nos lembra que cada um de nós tem uma trajetória única com Deus, e Ele honra cada passo que damos em direção a Ele. Por fim, a história de Nicodemos nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Estamos dispostos a buscar Jesus, mesmo que isso signifique sair de nossa zona de conforto? Estamos prontos para defender a verdade, mesmo quando é impopular? E, acima de tudo, estamos dispostos a mostrar nosso amor por Jesus, não apenas em palavras, mas em ações. Que esta história nos inspire a buscar Jesus com sinceridade, a crescer em nossa fé e a viver de maneira que honre aquele que nos amou primeiro.